Olá pessoal, graça e paz, são pontualmente 8 horas da noite, estamos aqui na igreja, tendo aqui o auxílio de vários irmãos, para que possam facilitar aqui essa transmissão para você ao vivo. E hoje nós temos como prática da nossa igreja ter as nossas células, então receba aí agora como sendo um culto de célula. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que Deus abençoasse o seu coração. Porque, irmãos, não existe coisa melhor na vida do que ter Jesus no nosso coração, na nossa vida. Jesus é maravilhoso, glorioso, e a gente a cada dia fica mais fascinado, né, pela sua presença, pela ação dele na nossa vida. Enfim, a gente fica sempre feliz, né? Sempre alegre, apesar de ter muitas lutas. Todos nós temos lutas, dificuldades, mas o nosso Deus é um Deus fiel, maravilhoso, que tem nos abençoado de uma maneira tremenda. E eu gostaria, aí na nossa célula, aí que estamos fazendo agora, dividir esse nosso culto em dois momentos. O primeiro momento que eu quero passar para você, eu prometi até no domingo passado falar sobre isso, é que Deus trouxe para uma das nossas irmãs aqui na igreja uma revelação muito especial sobre esse momento agora que estamos passando de maneira geral, né, no mundo inteiro. E eu gostaria de ser muito fiel a essa irmã, naquilo que ela me entregou na minha casa, quando ela estava conosco, dizendo que Deus havia dado a ela uma palavra que devia ser dada à nossa igreja. Claro que essa palavra é direcionada para a nossa igreja. Mas se você também está aí, tendo esse contato conosco, seja agora ao vivo, depois seja mesmo num vídeo que você vê no YouTube, porque estamos passando também as nossas mensagens para os aplicativos sociais, né? Então vai passar depois no YouTube. Então, mesmo que você veja isso já gravado, mas receba na sua vida como uma palavra de Deus também para o seu coração, porque ela vai ser muito importante também para o seu coração, eu tenho certeza disso. Mas a gente vai só fazer algo circunscrito mesmo aqui para a nossa igreja, porque o Senhor realmente fala, Ele usa pessoas, né, pessoas com cunho profético, né? Deus fala muito também através de sonhos, né, também pela palavra, especialmente pela palavra de Deus. E eu tenho assim um cuidado muito especial para não ficar, às vezes, dando vazão a tantas profecias que acontecem. Normalmente as pessoas procuram a mim, né, dizendo sobre um sonho tal, ou sobre uma palavra tal que Deus supostamente deu, mas aquilo às vezes não bate no meu coração. Eu às vezes até gostaria de aplicar aquilo até para os outros irmãos, mas não bate. A gente vê que não há conferência, que não há convergência em relação à Bíblia Sagrada, mas a gente amorosamente escuta e depois a gente fala: meu irmão, vamos orar mais, né? Porque não há ainda um confirmar do céu e tal, e as pessoas normalmente entendem. Mas no meu caso aqui agora, da irmã que me procurou da igreja, não vou citar o nome dela, depois a gente até pode falar, mas agora eu prefiro não falar. Não é o caso dessa irmã. O caso dessa irmã é inteiramente diferente. Ela estava semana retrasada em casa e foi ali tomada por Deus num sonho, não é? E a gente muito bem sabe quando Deus fala através de sonhos, né? Porque é uma atmosfera espiritual diferente. Você percebe ali pelo discernimento espiritual que é algo realmente diferente. Então ela me procurou, falou: olha, Deus mandou que você passasse, né, para a igreja, que eu contei, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, e esses versículos falam de conforto, falam de Deus estar conosco nessas horas difíceis que estamos passando. E quando eu vi ali, através da sua simplicidade, através da sua verdade, que ela estava me contando, eu não tive dúvidas nenhuma de que Deus havia falado com ela e que Deus está mandando para a nossa igreja, através dessa bela serva de Deus, uma mensagem especial aos nossos corações, especialmente para aquelas pessoas que estão agora com uma grande luta,
não apenas em função da pandemia, do vírus, mas também em função da sua própria vida, não é? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que vai acontecer daqui para frente, não é? Não sabemos se esse período de isolamento, especialmente envolvendo a parte do comércio na nossa cidade, vai continuar, se não vai continuar. De qualquer forma, eu sei que tem muitos pais preocupados, muitas mães preocupadas. Então receba da parte do Senhor, através da irmã que foi usada por Deus nesse sentido, como palavra de consolo, como palavra de alívio, como palavra de conforto para o seu coração. Então o primeiro versículo que Deus havia dado a ela, porque ela estava em sonho, né? E pelo que ela me contou, à medida que vinham os versículos, ela foi anotando numa folha de caderno. Eu até estou aqui com uma folha de caderno, vou me aproximar um pouquinho aqui mais da câmera para que você possa ver. Ela anotou aqui nessa folha de caderno, né, os versículos que, à medida que ela estava ali orando, intercedendo e buscando de Deus, ela foi anotando, e vou passar para você então, esses versículos. O primeiro que ela colocou, que ela ouviu da parte de Deus, é João, capítulo 14, verso 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. Vou fazer apenas um breve comentário sobre esse texto, que é um texto muito importante. Quando Jesus fala a respeito de paz, é a paz que Ele pode dar, somente Ele pode dar. Não é igual a paz que o mundo dá. Quando você, por exemplo, estuda sobre a rejeição dos judeus em relação a Cristo, a rejeição dos judeus que não aceitou Jesus como Messias, uma das coisas que eles acreditam que o Messias, quando vir, melhor dizendo, na concepção deles, vai trazer uma paz para o mundo. Então vai ser uma paz social, uma paz política, mas uma paz que envolve o quê? As pessoas tendo um relacionamento um para com o outro, humanamente falando, debaixo de uma tranquilidade. Mas Jesus não está falando dessa paz, falando da paz espiritual, a paz interior, a paz que em meio à tribulação e às lutas, Ele conforta e consola o seu coração. Claro que evidentemente, né, Ele é o Messias, sabemos isso pelas Escrituras, especialmente do Velho Testamento. São várias as inserções do Velho Testamento que se encontram na pessoa de Jesus Cristo como Messias, mas não é objeto agora do nosso assunto, mas dizendo para você que a paz que Ele traz é a paz que ninguém pode dar, somente Jesus pode trazer essa paz, essa segurança ao nosso coração. O outro versículo que ela cita é Ezequiel 2, verso 6. Ezequiel 2, verso 6, que diz assim: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Esse texto aqui também é um texto bastante conhecido, que está no livro de Ezequiel, quando ali ele recebe a voz do Senhor para estar profetizando sobre Israel. Então, ele, evidentemente, como profeta, né, havia toda uma situação difícil para ele, porque as pessoas poderiam rejeitá-lo, né, e as pessoas às vezes têm um coração duro, mas ele ouviu a palavra de Deus para que ele não pudesse ficar com medo, né? Então dizendo, olha, não temas, né? Ainda que haja dificuldade, sarças e espinhos, eu estarei contigo, porque aquele povo é um povo rebelde. Então isso é muito importante você entender que mesmo havendo tantas lutas e dificuldades, o Senhor tem dado para nós uma vocação, né? Tem dado para nós um chamado. Fomos chamados para brilhar com Jesus Cristo, fomos chamados para ser sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Fomos chamados para pregar o Evangelho, anunciar a palavra de salvação. Então nós temos um chamado e não devemos jamais sair dessa vocação que um dia o Senhor trouxe para a sua igreja.
O terceiro versículo que ela também viu nessa experiência espiritual está em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Onde o apóstolo Paulo, ele conversando ali com a igreja em Filipos, ele fala para os irmãos que estejam sempre alegres, né? Sempre fortes no Senhor, né? E diz também que não haja no coração de ninguém ansiedade, porque a ansiedade é um traço do nosso comportamento que mostra que naquele momento a nossa fé está um pouco cambaleante. Então, a ansiedade é você se preocupar com as coisas, antecipadamente você sofrer por algo que supostamente não vem a acontecer. Então a Bíblia fala que nós devemos receber do Senhor essa palavra, e a paz de Deus, que é a paz de Cristo, a mesma paz, né, que ele falou, que excede todo o entendimento, ou seja, essa paz nunca será compreendida pela mente humana, ela entra no nosso coração, recebemos ela pela fé. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sempre na Bíblia, não vou dizer que são todas as vezes, mas sempre que houver a palavra coração, ela se refere ao espírito do homem. Então Deus vai guardar o nosso espírito, vai consolar o nosso espírito e também vai guardar a nossa mente, para que o inimigo não venha nos ferir, a nos atacar com as suas palavras de acusação, com as suas palavras de temor, porque o diabo gosta de trazer temores, né? Fazer o nosso coração ficar abalado, aquela taquicardia que vem, e às vezes nós temos naquele momento aquele ataque maligno, e de maneira alguma devemos aceitar, de maneira alguma devemos aceitar, que a paz do Senhor excede todo entendimento. Depois, meus irmãos, ela também colocou para nós aqui Provérbios, capítulo 20, verso 3. Provérbios, capítulo 20, verso 3. Então nós encontramos aqui esse texto, né? Também eu vou comentá-lo de maneira muito breve. Provérbios, capítulo 20, verso 3, que diz o seguinte: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Todo insensato se mete em rixas. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que nós devemos, especialmente agora, nessa situação tão difícil, né, evitarmos assim de ter contendas com as pessoas. As notícias que nós temos aí, que em função do isolamento social, as pessoas às vezes estão discutindo, estão brigando, aquela falta de entendimento, porque vai havendo aquele desgaste natural, né, do ponto de vista psicológico. Mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar você entrar naquela fase da ira, daquela falta de paciência, né? A gente vê também as mães comentando, os filhos querem sair um pouquinho ali para brincar, querem sair um pouquinho ali na esquina, brincar com os outros. Está muito difícil fazer isso. Então às vezes vem essas rixas e essas contendas. Está acontecendo aí na sua casa? Peça a Deus graça, peça a Deus força, e Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai te abençoar, mas não caia nessas ciladas malignas. Elas são ciladas também, porque a sua casa vai virar um lugar de muita tempestade, lugar de muito atrito, e não é isso que Deus realmente quer para todos nós. Mas guarde o seu coração, porque a ira, ela não tem espaço, ou pelo menos não deve ter espaço no nosso coração. Depois nós vemos, irmãos, o 5º versículo, Salmos 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Como todos sabem, né? Esse salmo é o maior salmo da Bíblia, né? Composto de vários versículos. E aqui o 165 fala assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O Salmo 119 fala todinho sobre a lei do Senhor.
sobre os mandamentos do Senhor, todinho sobre os mandamentos do Senhor. E fala que grande paz, grande sossego, né? Grande tranquilidade tem aqueles que amam a palavra do Senhor. E para essas pessoas não há tropeço. Quando você está estudando a palavra, quando você está obedecendo a palavra de Deus, dificilmente você vai tropeçar. Por exemplo, tem muitas pessoas que quando casam, ou quando vão se casar, e claro, isso envolve também uma pessoa cristã, todo mundo casa para ser feliz. Então, a principal ideia, o que é? Vou me casar para ser feliz. O que acontece? A pessoa casa, não vem essa felicidade, porque a intenção dele era casar para ser feliz, quando na verdade deve ser o contrário. Você deve se casar para fazer a outra pessoa feliz. Deve se casar para fazer a outra pessoa feliz. Aí quando esse casal tem essa disposição no seu coração, então eu vou me casar para fazer a pessoa feliz, e ela vai casar comigo para me fazer feliz. Você vai ver que não vai ter tropeço. Esse casamento vai dar certo, claro que vai dar certo, porque a intenção não é ser feliz, a intenção é fazer a pessoa feliz, então não haverá tropeço. Então na Bíblia também é a mesma coisa. Aqueles que amam a palavra de Deus e guardam essa palavra por amor a Deus em primeiro lugar, porque quando você resolve ter uma vida de santidade e consagração, você tem que entender que a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas e a sua palavra. Não é amar o que eu penso, não é amar o que eu acho certo, é amar a Deus e aquilo que Ele fala na sua palavra sobre mim e sobre nós. Então, meus irmãos, grande paz tem os que amam a tua lei, e para essas pessoas não há tropeço, vai ter uma vida longa e abençoada. E o último texto, como revelação que essa irmã teve, é sempre aqui na igreja, quando a gente termina o culto, eu ministro essa palavra para os irmãos em forma de bênção, porque foi a bênção que Moisés ministrou diante da nação de Israel a respeito daquilo que Deus queria para aquela nação. Nós sabemos que Deus separou a nação de Israel para ser o seu povo exclusivo, né? Claro que se essa nação obedecesse a Deus, né, ela seria uma nação a cada dia mais abençoada. Não estou dizendo que não é, mas houve na história de Israel muitos momentos de desobediência, houve vários cativeiros, nós sabemos muito bem disso, mas essa nação sempre foi uma nação abençoada por Deus, até hoje é. Então quando Moisés resolveu abençoar a nação, ele trouxe ali os filhos de Arão, toda a família de Arão, e disse assim para Israel: o Senhor, a expressão Senhor no original é Yahvé, ou eu sou, o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, verso 24, 25 e 26. Então esse texto aqui é um texto tão importante, é a bênção que aqui na igreja nós impetramos aos irmãos, especialmente quando termina o nosso culto de domingo, o nosso culto noturno, né? E nós sempre destacamos essa bênção, para que Deus possa te guardar, para que Ele possa te proteger, te dar sempre a luz, que é a luz de Cristo, né? E que Ele tenha misericórdia, que Ele levante sobre ti a luz do seu rosto. Que coisa tremenda, né, meus irmãos? E te dê o quê? A paz. Essa expressão no hebraico é shalom, que não é apenas a paz do ponto de vista, sim, de a situação de tranquilidade, mas é a bênção da prosperidade, é a bênção da alegria, é a bênção de tudo aquilo que você colocar a mão, vai ter o shalom, vai ter a outorga de Deus, etc, etc, etc. Então ficam os irmãos aí, essa breve explicação sobre o que a irmã ela colocou diante de Deus, né, para que nós pudéssemos então falar para a igreja. E eu estou de maneira muito sincera para com ela, prometi a ela, até porque no meu coração houve um confirmar sobre isso muito forte, né? Porque a gente tem sempre assim o cuidado de estar lendo a palavra, examinando a palavra,
a gente percebe que não houve nenhum desvio doutrinário, não houve nenhum desvio que possa ou que pudesse ferir a sã doutrina. O que ela falou aqui foi algo muito sério, muito importante, e esses 6 versículos são os versículos pelos quais Deus está mandando a igreja ouvir, a igreja praticar e a igreja caminhar. Esse vídeo que estamos fazendo aqui será gravado, né? E com certeza depois você vai poder anotar melhor esses textos, para que depois você possa continuar lendo também e levando isso para o seu coração. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos com relação a esse primeiro momento, e que nós possamos realmente confiar em Deus de uma maneira muito prática nesses dias. E você, especialmente que é membro aqui da nossa igreja, saiba, nada vai te faltar. O Senhor é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Pode estar certo que Deus não se assustou com essa pandemia, nem está assustado. Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus propósitos. Muitas pessoas que nunca sequer pararam para pensar em Deus estão pensando agora. Deus está tocando em inúmeros corações, e apesar da tristeza que a gente vê a cada dia, números e mais números de pessoas contaminadas e até mesmo falecidas, né? Vai chegar um momento que tudo vai se acalmar, e especialmente os irmãos que são empresários, os irmãos que são autônomos, necessitam do seu sustento. Fiquem certos de que Deus vai trazer um escape, Deus vai trazer uma saída para a sua casa e para a sua família. Amém? Mas se apegue a esses versículos, eu tenho guardado eles comigo na minha agenda. A hora que você precisar também, eu tenho aqui para te passar, seja no seu e-mail, no seu WhatsApp, os versículos aqui que nós acabamos de citar. Passando agora para um segundo momento, eu quero então, no tempo aqui que nos resta, ministrar para você a palavra para a nossa célula aqui nessa noite. E o texto que eu quero me basear está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22. Nós vamos ler até o verso 33. E o texto da nossa mensagem é: olhando a dificuldade com outros olhos. Claro que esse outros olhos aí está entre aspas, né? Olhando a dificuldade com outros olhos, vendo a dificuldade de uma outra forma, vendo a dificuldade através de uma nova lente, vamos assim dizer. Porque é muito importante que você entenda que uma das coisas que Deus fala conosco é através da dificuldade. Claro que Deus fala de muitas formas, como eu citei aqui no início desse vídeo, mas Deus fala também através da dificuldade. Muitas pessoas pensam que a dificuldade é como se fosse ali um momento onde Deus distraiu, ou Deus cochilou, ou naquele momento Ele não estava guardando a nossa vida, então veio a dificuldade. Porque, pelo menos em tese, nós como cristãos entendemos que por servirmos a Deus, por caminharmos com Deus, nenhum mal virá contra nós. Claro, irmãos, que a gente sabe muito bem, que Deus protege e que Deus guarda. E por que é que vem então as dificuldades sobre nós? Por que isso não leva assim uma vida só 100% redondinha, tudo acontecendo de uma maneira cronometrada, dentro de uma sequência bem lógica, e a minha vida indo de vento em popa? Claro que o fato de termos uma vida dessa não é ruim, mas se você um dia não conhecer a dificuldade, primeiro, você vai achar que toda dificuldade vem do diabo, e às vezes não é verdade. Existe também a dificuldade da própria vida, da própria circunstância. Claro que o diabo lança para nós muitos tropeços, muitas armadilhas, mas nós sabemos diferenciar com naturalidade até o que é ataque do diabo e o que é circunstância da vida. Como você sabe muito bem, o homem pecou. Quando falo homem, digo Adão e Eva. Eles pecaram e veio sobre a terra uma maldição tremenda. Então você vê que o homem tem o fatalismo da morte. Você vê, por exemplo, que os animais também vão perecer.
você vê uma série de doenças que aparecem no mundo inteiro, etc, etc, etc. E a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, então Ele nos guarda. Agora, atenção, para que no momento que Deus quer falar com você, quando você estiver passando por uma dificuldade, Ele está falando também com você. Ele está querendo ministrar algo ao seu coração. Não é apenas você passar por uma dificuldade e Deus olhar ali, ficar olhando para você, tipo assim, puxa vida, eu não posso fazer nada, vamos deixar a própria vida dar conta dele, quem sabe ele vai se safar. Não é assim. Deus é um Deus amoroso, é muito mais amoroso que um pai natural, mas você tem que aprender porque é que vem as dificuldades e como você pode extrair de uma maneira assim bem nítida a dificuldade como sendo algo, Deus falando com você também. Vamos lá então? Eu poderia falar para vocês aqui sobre, lógico, quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, falar para você sobre outras situações que aconteceu com ele mesmo, quando ele estava no seu ministério. Mas eu vou, em função do nosso horário, me deter apenas na carta aqui de 2 Coríntios, naquilo que ele fala a partir do verso 22 do capítulo 11. Então vamos lá? São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes ele foi chicoteado por 39 pancadas, por 39 chicoteadas, 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tente de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto rei Aretas mandou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Muito bem, então você vê aqui que o apóstolo Paulo está falando de quê? De dificuldades que ele enfrentou. Voragem no mar, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, entre patrícios, entre irmãos, falsos irmãos, só perigos, perigos, perigos e perigos. Apóstolo Paulo, que é considerado por toda a teologia cristã como aquela primeira pessoa, ou talvez a pessoa mais decisiva, onde Deus derramou sobre ele toda a luz, todo o fundamento para trazer a solidez da boa doutrina cristã. Então nós não podemos aqui deixar de examinar que ele passou por dificuldades, o apóstolo Paulo. Esse mesmo que a gente, quando lê e vê a sua história, nós ficamos admirados. Quantos pastores, quantos líderes de células que eu conheço, falam assim: Carlos, como eu gostaria de ser como o apóstolo Paulo, como eu admiro aquele homem. Os 2 homens assim que eu mais vejo os líderes comentarem sobre admiração é Davi no Velho Testamento, o apóstolo Paulo no Novo. Você pode ver que são pessoas muito parecidas, muito parecidas. Então, o primeiro ponto que eu quero passar para você é que Deus fala conosco através das dificuldades, e esse falar de Deus tem que ser algo a ser compreendido no nosso coração, como sendo o quê? A perseverança que destrói todo gigante. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 13, o Senhor Jesus fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Esse salvo aí não se trata da salvação do ponto de vista da pessoa em relação à eternidade. Está dizendo o seguinte: aquele que perseverar até o fim será vitorioso. É uma pessoa que vai comemorar as suas vitórias. Aquele que até o fim da sua carreira se mantiver fiel a Deus, ao final de tudo isso todos verão que esse homem, essa mulher realmente era um servo verdadeiro de Deus. Ele não se converteu a uma mera religião, ele não se converteu a uma mera filosofia, ainda que cristã, ele não se converteu a uma ciência cristã, ele se converteu a Cristo, ele se converteu a Jesus de Nazaré, ele se converteu ao carpinteiro Jesus. Jesus com certeza foi tecton, que é o texto ou termo no grego, quer dizer aquele que trabalha com carpintaria, pode ser também uma outra função que a pessoa vem fazer de modo caseiro, na sua casa ou até fora de casa. É tecton a expressão no grego. Então ele foi esse homem simples, aprendeu evidentemente a profissão com seu pai, com certeza. Então esse homem chamado Jesus, ele tem para nós uma palavra. Que palavra é essa? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele chega diante de um paralítico e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E ele faz isso de uma maneira muito direta, dizendo para todas as pessoas: eu sou Deus, eu sou o próprio Deus, que somente Deus pode perdoar o pecado de alguém, obviamente. Então ele fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, qual é o primeiro ponto que eu vejo aqui sobre a questão de você ser uma pessoa que luta, uma pessoa que está perseverando, uma pessoa que não se curva diante do primeiro vento que bate? A primeira lição que eu vejo é o seguinte: lutar em meio à dificuldade vai me evitar que eu seja um mero coitadinho. Estar lutando em meio à dificuldade vai me dar a condição para que as pessoas não me vejam mais como um mero coitadinho. Vai evitar que as pessoas olhem para mim dizendo: lá vai o coitadinho, olha aquela pessoa, vamos ter dó dele. Nossa, mas que homem, que mulher tão assim para baixo, tão derrotado, olha aquele coitadinho. Então toda pessoa que persevera, toda pessoa que luta, toda pessoa que diante de Deus trabalha, caminha: Senhor, amanhã eu estarei animado, amanhã eu estarei frente às minhas lutas, amanhã eu vou enfrentar esse gigante. Por quê? Você, ao final da sua jornada em Deus, você vai derrotar os seus gigantes e ninguém verá você como um mero coitadinho, aquela pessoa ali que é digna de ser desprezada pelos outros. Então não deixe você estar debaixo dessa pecha, debaixo desses logos: lá vai o coitadinho. Mas se você lutar, se você perseverar, se você confiar no Senhor até o fim, você verá cada dia as suas conquistas. Eu já tive na minha vida bem momentos como esses, que a gente às vezes fala: puxa vida, para onde é que eu vou agora? Qual caminho que eu vou pegar? Qual estrada que eu vou pegar? Todos nós passamos por isso. Mas eu me voltei para a palavra, pedi a Deus que enchesse o meu coração da palavra do Senhor, da promessa do Senhor, e Deus tem me dado ao longo da minha vida coisas maravilhosas. Mas lutando e perseverando, nunca baixando a cabeça, nunca tendo que ouvir dos outros: lá vai o Carlos, o coitadinho. Nunca ouviste ninguém, graças a Deus. Eu também não quero que ninguém fale isso de você, especialmente você que é aqui da minha igreja. Quero que você seja um homem de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você não é um coitadinho não, meu irmão. Você é aquele a quem Jesus ama de verdade. A Bíblia fala que você está na palma da mão do Senhor Jesus, e ninguém pode tirar você da palma da mão do Senhor Jesus. Romanos fala que você é mais do que vencedor, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não deixe essa pecha, não deixe esse slogan cair nas suas costas: coitadinho. Porque quando você persevera, você luta em meio à dificuldade, você vai evitar que esse rótulo venha para as suas costas. Segundo ponto que eu quero passar para você é o seguinte: todos os dias eu tenho que me levantar e trabalhar para que em Deus eu possa ver as minhas vitórias. Por quê, meus irmãos? Porque o teu ânimo vai evitar que você encontre a mediocridade. O teu ânimo vai evitar que você encontre a mediocridade. Muitas pessoas hoje são medíocres
porque não querem mais lutar. São pessoas que têm inteligência, são pessoas que têm capacidade, são pessoas que têm um nível cultural excelente, mas naquele momento que entra aquela palavra humana, dizendo que você tem que ficar prostrado, que você tem que procurar uma cama e ali ficar deitado o dia inteiro, que ninguém gosta de você, Deus não gosta de você, seu pai, sua mãe não gosta de você, etc, etc, vai acontecer, o desânimo virá sobre você, e você vai encontrar o que na sua frente? Um colega chamado mediocridade. Você passará a ser uma pessoa medíocre, você não vai conquistar nada, você vai aceitar passivamente a palavra humana. Claro que pode ser também uma palavra do diabo, mas isso pode ser mais uma palavra humana. Você pode ver que quando Deus ele vai chamar os grandes homens da Bíblia, Deus fala: levanta-te e tem bom ânimo, põe a cabeça para fora, põe os seus olhos para fora da janela, põe a sua melhor roupa, pega o seu currículo e vai entregar aí nas empresas. Aí você tem entregue 400 currículos, pega o 401. Você conhece a história daquele senhor que fundou uma loja de frango chamada KFC, uma loja de frango frito muito grande nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. Ele passou boa parte da sua vida vendendo o seu produto de restaurante em restaurante, restaurante. Mais de 1000 palavras não, na cara, não, nem ouvi ele falar. Aí chegou uma determinada pessoa, então foi a 1001. Ele tinha 65 anos de idade. Essa pessoa aceitou a receita dele, essa pessoa aceitou o produto dele, combinaram lá o percentual do ganho de um e de outro. Resultado: essa loja está no mundo inteiro hoje como sendo a loja mais famosa no mundo inteiro que vende frango frito. Não temos aqui em Goiânia, mas temos em São Paulo, Rio de Janeiro, e especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Ele começou com 65 anos de idade. Ele não começou com 18, 17, 25 anos não. Um homem que todo dia levantava a sua cabeça e recebia um não, levantava a sua cabeça e recebia um não, até que um dia uma porta foi aberta para ele. Porque não era uma pessoa medíocre, não era uma pessoa que andava de cabeça baixa. Você não tem motivo para ser uma pessoa medíocre. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sábia, você sabe fazer alguma coisa, sabe fazer talvez aí uma torta, sabe fazer um bolo, sabe fazer um pão de queijo, um biscoito, sabe fazer qualquer coisa, ainda que você seja até alguém que não tenha estudado. Mas não fique desanimado, porque Deus está falando com você para que nesta hora você levante a sua cabeça, que você mande para fora o desânimo e mande para fora o coleguinha dele chamado mediocridade. Você não é uma pessoa medíocre, pelo contrário, você é mais do que vencedor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é uma pessoa que Deus ama, uma pessoa que Deus fala e tem trabalhado no seu coração. Então olhe a dificuldade com outros olhos. O terceiro ponto, meu irmão, que eu vejo a respeito disso é o seguinte: quando você cresce na dor, também você vai crescer na esperança. O grande sinal de uma pessoa vitoriosa é a esperança, mesmo que seja em meio à dor. Você nunca vai conhecer a esperança se você não passar pela dor. A esperança, ela faz com que você seja protegido da inércia. Então você não conseguiu amanhã, você vai lutar semana que vem, você vai lutar segundo semestre de 2020, mas você não vai perder a sua esperança, porque a esperança vai evitar também que você caia num poço, numa areia movediça chamada inércia. Aí os seus planos todos serão frustrados, você não terá mais alegria em Deus, não terá mais prazer em falar com Deus, não terá mais prazer de orar. Porque, meu irmão, uma coisa nós temos que entender: quando nós oramos a Deus e pedimos a Ele as suas bênçãos, o Senhor se encarrega de determinar ou não a sua bênção, porque Ele é o Senhor. Nós não somos senhores, Ele que é o Senhor, nós somos servos. Então tem que haver maturidade nesse entendimento. Então quando você ora e pede a Deus, espere, Ele vai te responder, mas na soberania dEle, porque Ele é o Senhor. Nós não mandamos em Deus, Ele que manda em nós. Eu vejo tanta gente, quando às vezes eu converso aí, dizendo: ô pastor Carlos, eu estou tão triste com Deus. Eu falo: como é que é, irmão? Triste com Deus? Olha, você tem que aprender a ouvir de Deus através da dificuldade, que Ele está querendo forjar o seu coração.
É na dificuldade, na dor, que você recebe uma palavra de esperança. Sabe por quê, irmão? Somente os homens chamados por Deus, amados por Deus, possuem esperança no coração. Não é gerada por ele, é gerada pelo próprio Deus. Lá dentro ele sabe que ele vai vencer. Ele sabe que esse período difícil vai passar. Ele sabe, porque Deus mostra no seu coração. Aí de repente alguém telefona, de repente alguém manda uma mensagem dizendo: olha, vem trabalhar comigo, olha, papapá. Aí você vê que a pessoa foi abençoada por Deus com a porta aberta, mas ele nunca perdeu a esperança, porque a esperança é dada para quem realmente é de Deus. Porque mesmo aqueles que são pessoas não religiosas e às vezes não acreditam em nada, né, são pessoas que possuem algum tipo de esperança. Agora, muito mais você que conhece a palavra de Deus, porque os homens fortes um dia foram forjados em cima da dor e da palavra de esperança. Bem, irmãos, já partindo aqui para o final, o outro princípio, que é o quarto princípio, diz assim: quando você luta e vence em Deus, você é salvo da dependência alheia. Ou seja, não é que você vai ser uma pessoa independente, mas você vai conseguir caminhar com suas próprias pernas, porque é duro você ficar dependendo dos outros em alguns aspectos. Porque sempre que você depende de alguém, querendo ou não, você vai estar vinculado aos conceitos que ele tem sobre você. Você vai estar vinculado aos conceitos que ele tem sobre você. E muitas dessas pessoas mais atrapalham do que ajudam. Então você está dependente dessa pessoa, você não tem como ali andar com os seus próprios pés. Aí alguém está ali te dando uma ajuda. Só que tem um detalhe: não que a pessoa que esteja ajudando esteja fazendo algo ruim, mas ele vai querer dominar o quê? Dominar os seus conceitos pessoais. Você tem todo o direito de ter. Quem sabe você, por exemplo, quer morar no setor ali da parte norte da cidade, e a pessoa acha que tem que ser no sul. Quem sabe você gosta de comer pamonha, e a pessoa não gosta, mas você é obrigado a comer porque ele gosta. Quem sabe a pessoa, você gosta de usar uma calça jeans, mas ele gosta de usar uma calça social, e por aí vai. Mas quando você é uma pessoa que luta e vence, você sai dessa dependência alheia. Isso é uma coisa muito importante. Você caminhar em cima dos conceitos de quem? Da palavra de Deus. Quantas vezes aí, eu era muito novo, quando me converti, 17 anos de idade, e o pessoal dizia: olha, não vai para a faculdade não, que chegando lá tem um pensamento tal, não vai para a universidade não, tal. E eu fiz faculdade normalmente. Por quê? Porque eu, graças ao Senhor, aprendi desde cedo a caminhar com as minhas próprias pernas. Eu trabalhei desde cedo, minha carteira foi assinada com 16 anos de idade, tenho a carteira até hoje para provar isso para as pessoas, e sempre trabalhei, nasci numa casa humilde, onde todo mundo trabalhava, tinha lá o meu dinheirinho para comprar alguma coisa. Depois, claro, a gente vai crescendo, e principalmente, isso eu posso testemunhar para você, todos os empregos que eu entrei, foram empregos que Deus abriu a porta para mim. Sou testemunho para você. Todos. Ele abriu a porta para mim. Mas eu tinha os meus conceitos, de modo que as pessoas lá do mundo, o pessoal da filosofia humana, nunca chegou perto de mim para fazer a minha cabeça. Eu sempre também, no bom sentido, né, da apologia cristã, eu rebatia os argumentos deles. É muito importante, meu irmão, que você passe pela dificuldade, que você passe pela luta, pelo problema. Para quê? Para não ficar em função de lamber bota dos outros, ficar lambendo a bota dos outros. Não é que você não vai ser amigo sim. Não é que você não vai ser companheiro, vai ser companheiro sim. Mas você pode, em Cristo Jesus, trilhar o seu próprio caminho. Você está indo na igreja, você é fanático. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Mas eu sabia de uma coisa: ainda que eu fosse fanático, do ponto de vista como as pessoas falam, né? Uma pessoa talvez um tanto quanto desequilibrada, eu estaria fanático pela pessoa certa, que é Cristo Jesus. A palavra fanático vem da palavra fã, quer dizer, aquela pessoa que ama uma determinada pessoa, principalmente isso, né? Então nós amamos muito, muito o nosso Deus, e sempre colocou força no nosso coração para, mesmo em lutas e dificuldades, manter a nossa fé de pé. Muito importante que você entenda isso. Quem tem a sua fé de pé
não vive lambendo bota dos outros, não vive em função da opinião dos outros. Não que as pessoas possam opinar de maneira errada ou certa, mas você tem que ter o seu caminho em Cristo, a sua experiência com Deus, relacionamento com Deus. Se alguém te condena porque você ora, deixa para lá. Se alguém te condena porque você lê muita palavra, deixa para lá. Se alguém te condena porque você está indo para a igreja, porque uma vez é muito comum as pessoas começando a vida cristã receber lá dos amigos, gozações, zombarias. Você não deve ficar em função disso, dependendo da sua fé em relação àquilo que eles pensam. A Bíblia fala que todos nós vamos comparecer diante de Deus, todos nós, todas as pessoas. E nós, cristãos, evidentemente, é um tribunal chamado Bema, o tribunal de julgamento dos salvos. Mas viva uma vida plena, onde você tem os seus próprios conceitos formados na palavra do Senhor. Quinto lugar, meus irmãos, quando eu passo pelas lutas, vou aprender que não devo servir a Deus como Deus utilitário. O que servir a Deus como Deus utilitário? É assim, vou na igreja hoje, o que Deus tem para mim? Qual bênção que Ele tem para mim? É claro que Deus vai te abençoar muito, mas quando você chega diante de um culto ao Senhor, onde você vai lhe cultuar, adorar a Deus, essa não deve ser a sua proposta inicial. Por quê? O Deus utilitário é o Deus dos medíocres, aquela pessoa que vai na igreja só para receber bênção. Ele não está preocupado com o abençoador, está preocupado com a bênção. Que bênção que eu vou receber? Aí você vê lá muitas igrejas, venha buscar o seu milagre, venha buscar a sua tarde da vitória. Nada contra quem faz isso. Eu sei que Deus na sua misericórdia faz um milagre mesmo, mas quando você vai para a igreja, mesmo passando por lutas, você vai para buscar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Você vai por causa dele, do caráter dele e da pessoa dele. Porque, meus irmãos, quando você vai para a igreja buscando Deus utilitário, certamente Deus deve pensar assim: será que não tem nada em mim que possa atrair essa pessoa, não? Nada em mim que possa atrair essa pessoa? Talvez a minha glória, talvez a minha graça, talvez a minha pessoa como sendo aquele que salvou, não tem nada em mim que agrada ele, não. Ele só veio aqui para buscar a sacolinha de bênção e ir embora, e ainda reclama depois que a bênção foi pequena, etc, etc, etc. Então Deus deve olhar para essa pessoa, penso eu, será que não tem nada em mim que agrada ele? Nada que agrada ele. Na hora que ele canta, como que é? Será que ele está cantando de coração mesmo? Será que tem intensidade nisso? Por quê? Porque quando alguém vai no culto ao Senhor verdadeiramente para servir, a palavra culto é uma palavra que está ligada à palavra latreia, que é servir, ele vai para glorificar a Deus. Claro que nós temos lutas e dificuldades, mas ali é uma hora de glorificar a Deus, não apenas para buscar uma bênção, porque Deus, Ele espera que o seu povo o adore em espírito e em verdade. Sexto ponto, meus irmãos, quando Deus me adestra para a guerra, Ele faz isso por quê? O que Deus fala comigo pela dificuldade e depois me vê como uma pessoa aprovada? Para que ao final eu não seja um caçador de culpados. Deus me adestra para a guerra, Deus permite que eu passe por lutas e dificuldades, para quê? Para que ao final da minha vida eu não seja um caçador de culpados. Deu errado porque fulano é culpado, deu errado porque o esposo é culpado, deu errado porque a esposa é culpada, porque o tio, porque meu pai, minha mãe é culpado. Aí você, não entendendo que Deus fala através da dificuldade, para te preparar, para te adestrar, para fazer de você um grande guerreiro, ao invés de ser um grande guerreiro, você sai da mediocridade de ser um caçador de culpados. Não acha um culpado aqui para fazer parte da minha história. Aí você vê as pessoas hoje derrotadas, as pessoas hoje indo na igreja apenas assim para um culto meramente religioso e formal, entram tristes e voltam tristes, porque diante da luta que estão passando, querem achar culpados. Sabe por quê? Não entenderam que Deus está falando com você, que Ele está te preparando, que Ele está forjando o seu caráter. Porque, irmãos, nós quando viemos a esse planeta, viemos com muitos defeitos, e Deus pouco a pouco, pegando esse diamante bruto, Ele vai moldando cada vez melhor o seu caráter, para que dia após dia você seja transformado
na medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Receba essa palavra para a sua vida, meu irmão, de querer ser transformado não por mim, não por esse vídeo, mas transformado pela palavra que é Cristo, não saindo aí buscando culpados, não saindo buscando alguém que seja objeto da sua ira. Não, se não fosse ali o meu casamento, se não fosse o meu noivado, se não fosse aquele emprego que eu entrei, aí você começa a apresentar culpados e você continua girando sobre o seu próprio eixo, jamais encontrando a luz que você tanto precisa, a unção que você tanto precisa. E por último, meus amados, quer dizer para você o seguinte: todos os dias que você levantar, se levante com a cabeça erguida, confiando em Deus, porque o Senhor já determinou para você a palavra da vitória, porque Deus conhece o futuro, e no futuro de Deus existem muitas bênçãos para você, muitas vitórias para você. Por quê, meu irmão? Porque o antagonismo será o gigante que vai cair na sua própria frente, vai cair na sua frente. O antagonismo, a dificuldade, vai ser o gigante que vai cair na sua frente, propriamente diante de você. Você muito bem sabe a história de Davi. Davi, ele recebeu ali uma coisa antagônica que não tinha como mensurar. O gigante gritando lá durante um período considerável, ameaçando a nação de Israel. O gigante Golias aponta para Satanás, evidentemente. O rei não quis enfrentar aquela dificuldade, todo mundo ali correndo da dificuldade, e aquele rapazinho disse assim: eu vou vencer o gigante, eu vou lutar e vou vencer o gigante. Hoje mesmo Deus vai entregar a cabeça dele nas minhas mãos. Você conhece bem a história. Por quê? Porque a palavra de vitória já foi dada para você, só que você tem que entender que o antagonismo, aquilo que você está enfrentando agora como sendo luta, é a forma que Deus está falando com você, para que você não seja mais medíocre, para que você não seja mais um coitadinho, para que você não seja uma pessoa que fica agora debaixo da cama com medo de se passar um gato ali, se passar um cachorrinho, você fica com medo dele, com medo de sombras à noite também. Então, como vimos aqui no início, o apóstolo Paulo dizendo: eu passei por esse problema, eu passei por essa luta, mas ele fala: eu me glorio em tudo isso, porque faz parte da minha fraqueza, mas Deus proveu para Paulo a vitória. Quando você vê a história do apóstolo Paulo, você fica admirado, tanto que aquele homem recebeu uma revelação da parte de Deus em termos de palavra. Mas se ele um dia pudesse chegar numa igreja e contar para você e para mim o que ele passou, você acharia que o seu problema é muito pequeno daquilo que ele passou. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, homem de fé, que temos como exemplo na palavra do Senhor. Então, fique diante de Deus agora com um novo coração. Deixa Ele trazer esse frescor, trazer essa graça sobre a sua vida, trazer esse chover da palavra sobre o seu coração, molhar o seu coração, que às vezes deve estar seco hoje ou duro. Deixa Ele molhar o seu coração, olhando para a dificuldade com outros olhos. E tenho certeza que você, em lutando o bom combate, em olhando na palavra todos os recursos espirituais que nós temos, você vai levantar a sua cabeça. Você não vai ser mais chamado de coitadinho nem medíocre, e toda coisa antagônica que se levantar contra você será uma forma de Deus prover a derrota daquele gigante. E quando você derrotar o primeiro gigante, caso venham mais, você vai saber que Deus será capaz de derrotar também o segundo, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, porque Deus trabalha conosco e fala conosco mesmo em meio às dificuldades. Amém? Estamos terminando aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero ao final agora orar por você, que você se levante em fé. Se você puder estar ao lado aí de alguém, dê um abraço nessa pessoa agora. E se você está passando por dificuldades, fala: olha, pastor Carlos, estou aqui com meu coração em prantos, estou aqui chorando, mas resolva levantar a cabeça, resolva olhar para o céu. Há um Deus que fala na terra, há um Senhor que fala na terra, há uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa fonte
inesgotável de princípios, de bênção, de graça sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que ainda nesse ano Deus vai prover caminhos para você que você jamais imaginou. Deus vai ungir, vai capacitar sua mente. Deus vai colocar com certeza no seu coração uma ideia, vai colocar no seu coração uma direção concreta. Você não vai ficar aí como uma barata tonta andando de um lado para o outro. Pelo contrário, Deus vai dar para você, meio à dificuldade, uma palavra. Creia nisso. Deus fala conosco também através da dificuldade. Mas Ele fala para quê? Para preparar você para ser um grande guerreiro e para ser transformado dia a dia no perfeito varão que é Cristo. Deus abençoe você abundantemente. Vamos orar então. Assim como você está, com a sua família, na célula, eu quero declarar que a sua casa vai ser uma casa abençoada. Declarar que nada faltará para você e nem para mim nesses dias. Pelo contrário, você verá o milagre de Deus, você vai ver a provisão de Deus. Nesses dias, tira um tempinho maior talvez para orar um pouco mais. Sei que você talvez seja uma pessoa de oração, mas ore um pouco mais, porque o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. O Senhor está vindo para buscar a sua igreja. O mundo nunca mais será o mesmo depois desses acontecimentos do coronavírus. Muita coisa vai mudar. E os céus já estão preparados para receber a igreja do Senhor, a noiva. Então saia da sua clausura, mande esses verdugos do seu coração ir embora, do desânimo, da falta de paz, da falta de alegria. Mande eles embora agora em nome de Jesus Cristo. E levante a cabeça que amanhã vai ser um dia novo para você. Eu profetizo isso e declaro em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, abençoa agora cada vida, abençoa agora, Pai, cada pessoa que está me vendo, que nesse momento essa palavra que é do Senhor penetre em cada coração. Pai, que ninguém veja essa palavra como palavra humana, porque, ó Deus, estou aqui simplesmente para transmitir o que está no teu coração e quero ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor deseja que eu faça. Então Deus abençoa agora cada lar, cada pessoa, tira essa pessoa dessa clausura, desse medo, desse desassossego e dessa insatisfação, ó Deus, e traz ele agora um novo enxergar, mesmo em meio a dificuldades, que o Senhor faça desse homem e dessa mulher um guerreiro valoroso como foi Davi. Nós abençoamos cada família e cada vida em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus te abençoe, meu irmão.